Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos. 4.1 Salvação sem o Evangelho. Salvação sem Cristo. 4.3 Salvação sem fé. 4.4 Salvação sem confissão. 4.5 Salvação sem arrependimento. 4.6 Salvação sem batismo. 4.7 Salvação sem perseverança. 4.8 O que fazer para ser salvo? Neste vídeo abordaremos o assunto 4.3 Salvação sem fé. 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo. 4.3 Salvação sem fé. Fé implica em crer. A necessidade da fé em Cristo é reconhecida por muitas das religiões que alegam ser cristãs. No entanto, muitas pessoas que afirmam ser seguidoras de Jesus, na realidade, pensam que não é necessário crer nele para obter salvação. Qualquer um pode ter fé. A questão é ter a fé que Deus quer. O Novo Testamento contém palavras claras de Jesus com respeito à fé em João 8:24. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque, se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8:24. Esta é uma das mais claras afirmativas sobre o assunto, dita pelo próprio Jesus. Ele disse que as pessoas morreriam em seus pecados se não crescem nele. Está bem claro que a crença em Cristo é absolutamente essencial para receber a salvação. Não há salvação sem a fé que Deus quer. Uma linguagem similar foi usada em João 8:58 para descrever a existência eterna de Cristo. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Tanto em João 8:24 quanto em João 8:58, Jesus falou de si mesmo nos mesmos termos que Deus usou para responder à pergunta de Moisés com respeito ao seu nome. Deus mandou que Moisés dissesse: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, 14 ao 15. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, 14 a 15. As afirmativas de Jesus em João 8:24 e João 8:58 exigem fé em alguém que não é deste mundo, alguém eterno e divino por natureza. Devemos crer na divindade de Jesus ou morreremos em nossos pecados. Há pessoas que afirmam ser seguidoras de Cristo, mas cometem o erro de negar sua divindade. Podem até aceitar Jesus como um bom homem ou mesmo como um Deus, mas não admitem que ele é verdadeiramente divino.
A fé que Deus quer exige que Cristo seja reconhecido como Deus. Não é fácil compreendermos a natureza de Deus. Porém, basta entender que, embora Cristo seja uma pessoa diferente de Deus Pai, ele é Deus. Deus se compõe de três pessoas distintas em unidade de propósito, essência, natureza e substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus, e Deus é um só. Até mesmo o apóstolo Tomé, tendo antes duvidado da ressurreição de Jesus, depois o confessou como seu Senhor e Deus. Jesus foi chamado de Deus por Tomé e não o repreendeu. Antes, reconheceu que o apóstolo teve a fé necessária. Jesus disse ainda que aqueles que tiveram tal fé, sem precisar vê-lo, eram bem-aventurados. João 20, 28 a 29. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 28 a 29. A questão é que, se a divindade de Cristo for negada, não haverá salvação. Muitas passagens atestam a necessidade da fé. Marcos 16, 15 a 16, Romanos 10, 10 a 17, Hebreus 11, 6, etc. Porém, nenhuma delas demonstra mais claramente a necessidade da fé que Deus quer do que a simples afirmativa de Jesus: Se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8, 24. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 10 a 17. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque, se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8, 24. Outro erro em relação à fé diz respeito à salvação de crianças pequenas e recém-nascidos. Como estes são incapazes de crer, alguns negam a necessidade da fé, quando oferecem planos para salvá-los. Porém, o problema disto é o conceito errado de que tais crianças estão perdidas. A ideia de que a perdição é herdada dos pais leva a um abuso da vontade de Deus, fazendo os homens inventarem planos para salvar quem não está perdido. A questão é que ninguém perecerá por causa do pecado de seus pais. Ezequiel 18, 19 a 24. E as crianças pequenas e recém-nascidos não estão perdidos. Mateus 19, 13 a 14. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá.
A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ezequiel 18, 19 a 24. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 13 a 14. Outro aspecto importante da fé que Deus quer é que se trata de uma fé ativa e obediente. Tiago 2, 14 a 26. O maior exemplo de fé do Antigo Testamento, Abraão, foi justificado pela fé obediente e operante. Confessar fé sem seguir as ordens de Deus não é suficiente. Abraão ainda teve que obedecer a Deus, e nós temos que imitar o exemplo de sua fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 26. É verdade que obras motivadas pelo mérito próprio não compram a salvação. Efésios 2, do 8 ao 9. No entanto, as obras resultantes de uma fé obediente e operante são respostas do homem à graça de Deus. Até mesmo a fé é descrita como obra em João 6,29. Porque, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. A fé que Deus quer opera atos de obediência ao que ele mandou, o que é totalmente diferente de tentar obter a salvação através de obras de mérito.
ninguém comprará a salvação com boas ações. E, igualmente, ninguém será salvo por uma fé morta que não gera os frutos ou obras que Deus mandou. Esteja certo que não haverá salvação sem a fé que Deus quer. Referências. Este estudo foi adaptado de O que Devo Fazer para Me Salvar, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.